Boa noite. Você está no canal do YouTube do Professor Simvaldo, que é um canal que se propõe a falar um pouco sobre a história da nossa região de Santa Cruz, também incluindo os bairros de Paciência, Sepetiba, o município de Itaguaí, enfim, toda aquela área que de alguma forma esteve relacionada com a antiga fazenda jesuítica, depois fazenda real e fazenda imperial. Na apresentação de hoje eu estarei falando sobre um livro que foi publicado em 2016, intitulado Os Dois Engenhos de Paciência. Foi 2016, não, 2019. Anteriormente eu fiz uma postagem sobre outro livro, também publicado pela Camempa. Camempa é a Casa da Memória Paciente, que foi um título de Mata da Paciência, de legado carmelita a Portento Fluminense. Foi organizado pelo professor Ija Toledo Toff. Na publicação de hoje, nós temos aqui 3 autores. O Ija, que está aqui na foto, Ija Toledo, o Adinalzi Lamego e o Guaraci Rosa. À direita, na parte superior, tem aqui a capa do livro, o facsímile, e aqui o logotipo da Camempa, Casa Memória Paciente. Ela foi fundada em janeiro de 11 de novembro de 2017. Janeiro de 1797 foi o ano do início do aforamento do engenho. Aqui o professor Ija essa foto foi tirada de uma apresentação muito interessante intitulada Redescobrindo a Mata da Paciência. Foi uma realização da Camempa, está inclusive disponível na internet, quem quiser assistir. E o professor Ija está fazendo a apresentação, aliás, uma brilhante apresentação. Aqui atrás vocês podem ver uma das colunas, depois nós vamos mostrar as outras fotos, uma das colunas que restaram do antigo engenho de Palmares. Então, hoje o livro, o título é Os Dois Engenhos de Paciência, Mata da Paciência e de Santo Antônio dos Palmares. Aqui nós temos os 3 autores, os autores de corpo inteiro, o Ija, aqui à esquerda, professor Ija, professor Adinalzi e professor Guaraci. Os 3 são escritores, todos 3 já têm livros publicados. O Ija, Adinalzi e Guaraci também são integrantes da Camempa, na diretoria da Camempa, que é a Casa da Memória Paciente, e o Adinalzi e Guaraci também fazem parte do NOP. Ija, Adinalzi e Guaraci são historiadores, escritores, memorialistas, mas sobretudo são professores pesquisadores, naquela feliz e muito bem explicitada definição do grande educador Paulo Freire, de quem professor pesquisador é aquele que pesquisa, que procura fazer uma reflexão, ação de suas atitudes, inovando com isso sua prática pedagógica e a maneira de trabalhar com os educandos e melhorando a sociedade onde vivemos. O professor Paulo Freire, ele sempre dizia que todo professor também é um pesquisador, porque qualquer professor, quando elabora, quando prepara seu plano de aula, ele está fazendo uma pesquisa, ele tem que fazer pesquisa. E nesse caso especificamente, eles são pesquisadores de história. É o que de melhor praticam os 3 em suas atividades cotidianas. Na Camempa, no NOP, nas escolas e instituições culturais e educacionais onde trabalham e no âmbito da sociedade. O Adinalzi já é professor aposentado, era do Estado. O Guaraci ainda faz parte, é professor também do Estado, do ensino médio, e o professor Ija é também da área do município. Aqui à esquerda nós temos uma reprodução da capa do livro, Os Dois Engenhos de Paciência, né? E estou propondo aqui, quem quiser adquirir o livro, nas páginas 139, 140 e 141 tem uma biografia sucinta, né, de cada um desses autores. No livro, logo no início, tem um texto que o professor Ija provavelmente incluiu
retirado de uma canção muito bonita, né? De autoria do Chico Buarque. E estou sugerindo aqui, quando as pessoas estiverem com o livro, tem uma transcrição importantíssima que foi feita do Diário de uma Viagem, um trecho, né, do Diário de uma Viagem ao Brasil, de autoria da Maria Green, que foi publicado então nesse livro Os Dois Engenhos de Paciência. Então, propondo aqui que vocês aproveitem para ouvir Chico Buarque interpretando a canção Subúrbio, quando ele, percorrendo a geografia dos lugares onde não tem brisa, isso é a citação do próprio texto do Chico Buarque, né? Lugares que não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento, conclama em alto e bom som, fala paciência. Pode ser pelo biscoito fino, né? Ou ainda nas inúmeras apresentações do poeta, compositor, que são apresentadas na internet. Então, coloquei aqui a capa do CD, né, do Chico Buarque, do Biscoito Fino, e uma capa do livro Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Green. No caso do livro, é muito importante que as pessoas conheçam esse texto da Maria Green, porque foi provavelmente a primeira autora, o primeiro historiador a fazer uma citação mais explícita, né, mais abrangente do engenho da Dona Mariana Eugênia, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, enquanto vocês estiverem lendo, ouçam o Chico, que nessa canção muito bonita, Subúrbio, tem um trecho assim, já no finalzinho, fala paciência, fala maré, fala Madureira, fala Meriti, Nova Iguaçu, fala paciência, fala paciência. Chico Buarque sabe como poucos o jeito de melhor lidar com as palavras. Claro, um escritor, um poeta, um compositor, um intérprete, né? Lida muito bem com as palavras. E o fala, o ato de falar, né? É a faculdade que tem o homem de se expressar, de se comunicar por meio de palavras. Exatamente o que fazem muito bem os autores deste primoroso livro, no primeiro e mais completo discurso historiográfico sobre o bairro e a região da Mata da Paciência a partir dos seus engenhos. Interessantíssimo esse livro, porque até a fundação da Camempa não se tinha muitas informações sobre paciência. E foi a partir do professor Ischer, dos componentes da Camempa, que nós passamos a ter mais conhecimento sobre a história da mata, da região da Mata da Paciência, do bairro de Paciência. Eu coloquei aqui um título, né? Conhecer o passado pode suscitar neologismos. Por quê? Porque o professor Ischer, ele é um criador de neologismos. Acredito que posso atribuir a citação do poeta e tradutor alemão Heiner Kinzer ao professor e memorialista Ischer Toledo Tove, um dos autores deste livro. Sim, conhecer o passado pode custar o futuro, como também pode suscitar neologismos, porque o alemão Heiner, ele escreve: o que guardo as 7 chaves não é conspiração, nem sequer pornografia. É o passado, filha. Conhecê-lo pode custar o futuro. Isso é muito importante. Olha só, é o passado, filha. Conhecê-lo pode custar o futuro. É muito importante conhecer o passado, porque a partir do passado nós vamos ter possibilidade de preparar bem o futuro. Na nota dos autores, há uma concepção sugerida para que os dicionaristas, começando pelos atualizadores ou WISE, acrescente ao adjetivo paciente, individualizando com orgulho e espírito bairrista tanto o próprio nome como tudo aquilo que se refere ao bairro suburbano de Paciência. Isso é proposta, com certeza, do professor Ischer, né? Temos como periferia ocidental carioca, matense e
termos como periferia ocidental carioca, matense e outros são citados sem precedentes nos livros publicados pela Camempa. Vale a pena conhecê-los. Isso, com certeza, é da lavra do professor Ija. Então, essa expressão periferia ocidental carioca foi criada pelo Ija. Eu coloquei aqui duas imagens copiadas de uma reportagem que saiu, que foi publicada no TV Globo, né, com o professor Ija fazendo uma narração brilhante, muito bem explicada, muito objetiva, sobre a provável localização do engenho da Mata de Paciência. E aqui, por acaso, ele encontrou umas muretas. Então, vale a pena. Quem quiser também, procure na internet, bota lá, Senhora da Mata da Paciência, foi exibida em 20 de setembro de 2016. Aqui em cima está o professor Ija sentado, e aqui uma das muretas, que inclusive tem uma das fotos na quarta capa do livro, na terceira capa do livro, tem aqui vista parcial da mureta histórica do século XIX, do alto da Serra da Paciência, no caminho do Furado. Então é no alto da Serra da Paciência, no caminho do Furado. Maria Green, Magalhães Correia e Benedito Freitas, no prólogo matense. Estudando a história do antigo teatro grego, prólogo corresponde à primeira parte da tragédia em forma de diálogo entre personagens ou monólogo, no qual se fazia uma exposição do tema da tragédia. Quer dizer, o prólogo é aquela introdução, é o introito, é o preâmbulo, né? Aqui neste livro, os autores também fazem uma ampla e retocável exposição, valendo-se de 3 autores que escreveram sobre a história da Mata da Paciência em épocas bem distintas. Primeiro, nós temos a escritora inglesa Maria Green, no seu livro De uma Viagem ao Brasil, de 1824. Ela passou pela Paciência em agosto de 1823, vindo para Santa Cruz. Depois nós temos o cronista, escultor, geógrafo, desenhista Magalhães Correia, jornalista também, principalmente nos artigos intitulados A Margem do Sertão Carioca. Foram artigos publicados no finalzinho da década de 30, no Correio da Manhã. E tem aqui a capa do livro dele, né, O Sertão Carioca, né? E no final da década de 30, o jornalista e historiador Benedito Freitas, na sua trilogia sobre a história de Santa Cruz na década de 1980. O Ija lembra que o Benedito Freitas cita o engenho, né, com muita precisão, principalmente no segundo volume da sua trilogia. No segundo, acho que no primeiro volume também da sua trilogia. Então são 3 livros que foram pesquisados, foram citados também na bibliografia pelos autores. Aqui tem um logotipo muito bonitinho da Casa da Memória Paciente, Camempa, a data de 2 de janeiro de 1797, que foi exatamente como eu disse, quando começa a história dos engenhos, e 11 de novembro de 2017, que foi a fundação da Camempa. Da pré-história dos engenhos da Mata da Paciência aos dias de hoje. Além de proporcionar ao leitor um abrangente e motivador estudo sobre os engenhos da Mata da Paciência de Santo Antônio dos Palmares, desde a sua pré-história, os autores, um trio de experientes professores, memorialistas e escritores, que realizam pesquisas bibliográficas, documentais, iconográficas e museológicas há várias décadas, acertaram em cheio nos temas apresentados em 10 capítulos, abordando desde inventários obtidos na compilação de documentos jurídicos até periódicos raros da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e também preciosa cartografia dos séculos XVIII e XIX com a localização exata dos engenhos aqui citados. Os 2 engenhos de Paciência, sendo a primeira obra historiográfica a abordar de forma completa e pormenorizada esta região quase sempre esquecida e preterida da cidade do Rio de Janeiro,
deveria fazer parte de todas as bibliotecas das escolas, colégios, faculdades, associações sociais e culturais da Zona Oeste. Isso aqui eu venho repetindo e sugerindo que os diretores de colégios, de escolas e as coordenadoras das CREs adquiram esses livros, façam com que os professores conheçam, né? Porque é importantíssimo para que possa conhecer a história do bairro. Aproveitei algumas imagens de um documentário muito bem elaborado, foi idealizado e roteirizado pelo professor Ija, com a direção de Márcio de Melo Drone, realizada na área de higiene da Mata da Paciência do higiene de Santo Antônio dos Palmares, em novembro de 2017. Foi uma realização da CAMEPA, Casa da Memória Paciente. E se eu copiei isso aqui do site do professor Guaraci Rosa, né, do Fala Paciência, Santa Paciência. Então, no segundo capítulo do livro, trata exatamente o segundo capítulo do que restou da Mata da Paciência. E um deles, no caso aqui do Santo Antônio dos Palmares, né, o engenho de Santo, são essas ruínas, essas colunas. Então, aqui lá em Manguariba. Essa aqui é uma visão do drone e foi numa reportagem, num documentário que o professor Ija também, mais uma vez, brilhantemente fez a narração. Aqui tem uma outra imagem tirada do Google Earth, foi tirada hoje, dia 14 de maio de 2024, do alto, né? E mais uma outra também imagem. Quero chamar a atenção de vocês aqui do lado esquerdo, aqui a parte de cima, vocês observem que essa parte aqui mais escura é exatamente o canal, porque o engenho era aqui, existia provavelmente aqui um pequenozinho pia, né? De onde saíam as canoas, porque antigamente a produção toda ia pelos rios, né? Pela parte hidrográfica. Então aqui, ó, saía o canal, pegava aqui o riozinho e até Sepetiba. Então observe à esquerda, parte do canal assoreado, a partir de onde se conduzia toda a produção do engenho, alcançando o porto localizado em Sepetiba. Aqui já é também falando mais a parte referente aonde poderia estar localizada a fazenda de engenho na Mata da Paciência, num quadrilátero, né? Contendo aqui as ruas Lauro de Carvalho, Lúcio Cardoso, Eva de Oliveira, Barbosa Rezende, na Vila Geni, no bairro de Paciência. É também uma reprodução do Google Maps, né? Que tem a legenda tirada da página 108 do livro. Então vocês observem aqui, é um quadrilátero, né? O engenho ficava exatamente nessa posição aqui. Aqui também, mas aqui do Google Earth, né? É o mesmo quadrilátero mostrando onde localizava. O engenho ficava por aqui, nessa parte aqui. Nos capítulos 3, 4 e 5 do livro Os Engenhos de Paciência, o leitor terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Dona Mariana Eugênia Carneiro da Costa, a Senhora da Mata da Paciência, e das suas duas filhas, Ana Francisca, Viscondessa de Mirandela, e Mariana Laurentina, Marquesa de Jacarepaguá. Isso tudo a partir dos inventários, reportagens publicadas nos jornais da época, anúncios de venda e um completo necrológio laudatório publicado na edição do dia 10 de maio de 1840 do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Eu aproveitei aqui uma imagem desse documentário A Senhora da Mata da Paciência, que o professor Ija faz a narração, tirada do Globo. É aqui ao lado, né, uma ilustração, matéria assinada pelo jornalista Elcio Braga, do Globo, né, com edição de imagem de Fabiano Silva. Foi exibida em 20 de setembro de 2016.
E quem quiser pode ver essa reportagem, esse documentário, que é curtinho, muito, mas muito bonito. Aqui tem o link, né? Mas se colocar Senhora da Mata Paciência, vai encontrar isso com facilidade. Aqui em cima, vocês observam que tem uma reprodução de uma cópia de retrato em óleo sobre tela, mostrando exatamente Dona Maria Eugênia, de autoria de Sônia Boechat. É um trabalho de 2014, faz parte do acervo pessoal do professor Ija. A partir do 6º capítulo, fica o convite para que o leitor possa conhecer um pouco mais sobre as santidades pacientes e possa visualizar as inúmeras imagens que ilustram o livro. Aqui uma vista panorâmica do bairro de Paciência, mostrando a igreja matriz da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Provavelmente foi tirada lá de cima da estação ferroviária. E foi copiada da reportagem que eu já citei, assinada pelo jornalista Elcio Braga, com edição de imagem de Fabiano Silva. Foi exibida no dia 20 de setembro de 2016, que você pode ver a partir desse site aqui. Já falei, basta colocar Senhora da Mata Paciência, que vai encontrar isso aqui com facilidade. E essa questão que eu citei aqui das imagens é porque o professor Ija, ele também buscou informações sobre a localização das capelas que existiram ainda no século XIX, né? Então tem referência, por exemplo, a Nossa Senhora da Pena. Aí ele cita lá que é a padroeira, né, dos escritores, dos jornalistas, dos cientistas. Então é importante ter esse capítulo sobre essa parte das imagens. O livro é muito completo. O livro é completo porque tem a parte da cronologia. Aliás, os 3 livros publicados pela Camemba, todos os 3 têm uma cronologia. Eu acho isso muito importante, como eu falei na primeira postagem, na primeira apresentação, porque dá uma referência para aqueles professores que querem estudar sobre as épocas. Então, nessa cronologia, começa já do finalzinho de 1797, finalzinho do século XVIII, e vem até os dias de hoje. Além disso, tem a parte da cartografia, porque a própria capa do livro já apresenta um recorte daquele mapa, né, orográfico da província do Rio de Janeiro, do Conrado Jacó de Niemeyer. Tem a parte da iconografia, porque tem muitas ilustrações, uma completa bibliografia matense, e há também uma lista com as principais referências bibliográficas que contribuíram para que os 3 autores escrevessem tão magnífico livro, enriquecidas com inúmeros recortes de jornais desde meados do século XIX, que ajudam tanto na leitura informativa e diletante, como também para o aprofundamento das pesquisas sobre a historiografia de Paciência. É um livro muito gostoso, é um livro que as pessoas pegam e querem ler e terminar logo. Muito bom mesmo. Mas é também um livro de pesquisa, exatamente porque tem todo esse conteúdo. Aqui tem a reprodução do óleo sobre tela, intitulado Mata da Paciência, em 1815, também da autoria de Sônia Boechat, de 2014. É uma reprodução que eu tirei da página 142 do livro, Os Dois Engenhos de Paciência, da editora Autografia, Rio de Janeiro, 2019. Como eu falei muito da cartografia, a capa do livro apresenta exatamente esse recorte, só que eu ampliei um pouquinho aqui para dar a ideia da localização.
inclusive pegando a antiga vila de São Francisco Xavier Itaguaí, a fazenda de Santa Cruz. Então aqui à direita eu marquei com a caneta vermelha para vocês poderem observar onde ficava o engenho dos Palmares, da Mata Paciência e Santo Antônio. Então, essa é uma cartografia de 1848, dando essa ideia do significado, né, dessa localização. E vocês observem esses pontinhos aqui, ó, eram os fogos, os locais onde existiam construções, né? Da Mata de Paciência e aqui a Capela de Santo Antônio. Então, aqui nós temos, encerrando uma reprodução que eu fiz numa outra apresentação no Facebook, primeira obra historiográfica a abordar com documentos e imagens os dois engenhos de cana-de-açúcar que existiram na área histórica da Mata da Paciência, na periferia ocidental carioca, entre os séculos XVIII e XIX. É uma nota da quarta capa do livro, de autoria do professor Ija Toledo Tove, Adinalzir Lamego e Guaraci Rosa, os dois engenhos de paciência. Aqui à esquerda tem o professor Ija, Adinalzir e Guaraci, e à direita os dois engenhos de paciência. Encerro aqui esta apresentação, esperando que você goste e faça comentários e compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.